Bom dia a todos, como que vocês estão? Todos em casa, curtindo a quarentena aí, trabalhando de casa, estudando de casa, né? Complicado esse momento. Mas vamos lá. Hoje nós estaremos resolvendo, né, a prova N2, tá? Estarei resolvendo e postando para vocês, tá? Então a aula de hoje, né, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, apenas a resolução da nossa prova N2, tá? Aí depois vocês podem olhar, podem acompanhar para ver se está de acordo com as respostas que vocês colocaram, tá? Então vamos lá, nós temos duas questões, né? Temos um texto inicial e as questões a serem respondidas. Então vamos lá. A empresa do ramo de lojas, né, Cuiabana S.A. está passando por uma remodelagem de processos, reformulação de setores e funcionários. Diante dessas mudanças, o proprietário, o Sr. Ricardo Cuiabano, ficou sem muitas informações importantes da empresa. E uma das dúvidas do Sr. Ricardo é referente às alíquotas tributárias. Ajude o Sr. Ricardo nos esclarecimentos das suas dúvidas abaixo. Então, primeiro questionamento do proprietário: por que o seu concorrente, as lojas Poconiana S.A., paga uma alíquota menor de PIS e COFINS, né, de 0,65% e 3%, respectivamente, enquanto a loja dele paga 1,65%, né, e 7,6% de PIS e COFINS, respectivamente. Explique para o senhor Ricardo por que tem essa diferença de alíquota. Tá? Então ele quer saber por que o concorrente dele paga menos e ele paga mais de PIS e COFINS. Então vamos lá, vou colocar para vocês aqui, tá? O nosso material referente às alíquotas de PIS e COFINS, tá? Então vamos colocar aqui para vocês aqui. Basta vocês explicar assim para ele, tá? Para o senhor Ricardo, tá? Para o senhor Ricardo é o seguinte: existe duas formas de PIS, né, e de COFINS. Então existe o PIS e o COFINS cumulativo e o PIS e o COFINS não cumulativo, tá? O concorrente do senhor Ricardo, né, o concorrente lá, a loja Poconiana S.A., ele se enquadra no PIS e no COFINS cumulativo, tá? Porque a alíquota é de 0,65% e 3%, tá? Porém, tá? Essa empresa ela não tem a opção de fazer o abatimento referente às transações anteriores, tá? Então significa que ele vai pagar 0,65% e 3% referente ao seu faturamento, sem deduzir as transações anteriores, tá? Já a loja do senhor Ricardo, tá? PIS e COFINS não cumulativo, que é 1,65% e 7,6%. 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, tá? Então esse é o regime, né, tributário das duas empresas, tá? Então das lojas Poconiana, tá? PIS e COFINS cumulativo, que é uma alíquota diferenciada, porém ele não pode fazer a dedução das transações anteriores, como acontece no não cumulativo. O que é esses abatimentos das transações anteriores? Em caso de compras de mercadoria, quem está no regime cumulativo, ele não pode fazer os abatimentos, igual aqui nós vamos mostrar aqui, tá? Os abatimentos, aqui, exemplo de não cumulativo, tá? Então aqui, no regime cumulativo, que é o regime da empresa Poconiana, não permite essa dedução aqui, tá? Que acontece já na loja do senhor Ricardo, tá? Então, quando se trabalha no regime não cumulativo, nós podemos abater, tá?
as transações anteriores. Nós podemos abater as compras que foram feitas anteriormente, igual aqui no exemplo. Débito, né, de PIS apurado nas aquisições de mercadoria. Então, ele comprou mercadoria anteriormente, tá? E teve um débito aí, teve um direito a receber perante o governo federal de R$ 6.000. Porém, depois, né, nas vendas, ele teve que pagar R$ 10.000 de PIS. Então, ele vai pegar os 10.000 menos os 6.000 referente às transações de compra, tá? Então, ele vai recolher apenas R$ 4.000, tanto do PIS quanto COFINS. O exemplo aqui é o mesmo, né? Mas, né, provavelmente os valores seriam diferentes. Mas, para deixar simplificado, coloquei os mesmos valores. Então, essa é a diferença. Na empresa poconeana, eles não podem fazer, tá, essa dedução aqui de R$ 6.000. Na empresa poconeana, a alíquota é menor, porém ele vai pagar aquele imposto que foi apurado. Tá? Se ele tiver apuração de R$ 10.000 de PIS, ele vai pagar R$ 10.000. Se ele tiver uma apuração de COFINS de R$ 10.000, ele vai pagar R$ 10.000. Ele não tem essa opção, tá, de deduzir. Diferente da loja cuiabana, né, da loja do seu Ricardo, que é do regime não cumulativo. Então, a loja do seu Ricardo trabalha no regime não cumulativo. As alíquotas são maiores, tá? Porém, existe esta opção aqui, tá? Existe essa opção de abater as transações anteriores, as transações de compras de mercadoria para revenda. É a mesma coisa que acontece com o ICMS. Existe o ICMS a recuperar e o ICMS a recolher. Existe o PIS a recuperar e o PIS a recolher. COFINS a recuperar, COFINS a recolher. PIS e COFINS a recuperar é quando compra mercadorias. No momento que se compra mercadorias, existe o PIS e o COFINS a recuperar. E o PIS e o COFINS a recolher é no momento que se vende, no momento que tem o faturamento. Mas só pode trabalhar nesse regime quem está no regime não cumulativo, tá? Que é o caso da empresa Cuiabanas do senhor Ricardo. Então vocês falam para o senhor Ricardo o seguinte: senhor Ricardo, tá? Existe o regime cumulativo e o regime não cumulativo. As lojas Poconeana SA está no regime cumulativo. Tá? A alíquota é menor para PIS e para COFINS. Porém, ela não tem essa opção de abater as transações anteriores de compras. Já a loja do senhor, né, está enquadrada no regime não cumulativo. Tá? Está no regime não cumulativo. As alíquotas são maiores? São, porém você tem a opção de abater as compras que foram feitas no período. Tá? Então existe essa opção de abater. Comprei lá, gerou um débito para mim, um direito perante ao governo federal de tantos R$ 1.000. Então eu posso abater este valor. Dependendo da situação, né, se vocês têm muitas aquisições, fizeram muitas aquisições de mercadorias, corre o risco de, em vez de pagar, a empresa recuperar esses tributos, né, porque foi pago mais anteriormente do que no momento da venda. Então, se eu comprar mais do que vender, né, então provavelmente eu vou ter um PIS e um COFINS a recuperar. Então, essa é a vantagem, tá, de se trabalhar no regime não cumulativo. Tá? No regime cumulativo, a alíquota é menor, né, mas não tem essa opção de abatimento das transações anteriores. Já no regime não cumulativo, tá, as alíquotas são maiores, mas existe esta possibilidade de abater as transações anteriores. Então, esta, tá, é a resposta da questão 1. Tá? Ele quer saber apenas por que tem essa diferença de PIS e de COFINS, por que um é maior e o outro é menor. Então, essa seria a resposta, tá? Está lá no material de PIS e COFINS. Tá? A empresa poconeana trabalha no regime cumulativo e a empresa, né, do senhor Ricardo, a empresa Cuiabana SA, trabalha no regime não cumulativo. Por isso que as alíquotas são bem diferenciadas. Já na questão 2, é uma questão muito simples, muito fácil, tá?
A questão 2 fala o seguinte, tá? A questão 2 fala o seguinte: ele gostaria de saber, né, o senhor Ricardo também, isso é tudo o senhor Ricardo, tá? Ele gostaria de saber também por que o presidente da República não altera as alíquotas do ICMS para que seja igual ao PIS e COFINS, né? E com isso facilitar os cálculos, tá? Então ele quer saber, gente, por que que o presidente da República não faz essas alterações, tá? Também com o ICMS. Por que que não enquadra, tá, o ICMS igual ao que acontece com o PIS e COFINS? Porque a questão é muito simples, tá, gente? A questão é que o ICMS, tá, é de competência estadual. Não cabe ao presidente da República, tá, legislar sobre ICMS, tá? Então, o ICMS é de competência estadual. Cabe ao governo do estado fazer a legislação referente ao ICMS, tá? E não o presidente da República. Se o governo do estado quiser colocar as alíquotas do ICMS, o regime do ICMS igual ao do PIS e COFINS, tudo bem. Mas quem vai fazer isso é o governo do estado e não o presidente da República, tá? Então a questão 2, tá? Bem simplesinha, tá? Vocês poderiam falar apenas que não é competência do presidente da República legislar sobre ICMS, é competência do governo estadual, tá? Então essas, tá, gente? É a resolução da nossa prova N2, bem simplesinha, bem facinho, tá? A primeira pergunta, né, a primeira questão, a primeira alternativa, a letra A lá, quer saber a diferença das alíquotas do PIS e do COFINS, por que um é menor e o outro é menor. Então respondemos que a empresa poconiana trabalha no regime cumulativo e a empresa, né, do senhor Ricardo Cuiabanas S.A. trabalha no regime não cumulativo. Já a B, bem simplesinha, tá? É de competência estadual o ICMS. Então, cabe ao governo do estado, tá? Cabe a cada estado, a cada governador, legislar sobre o ICMS. Não é competência do presidente da República. Beleza, gente? Então, essa foi a resolução da nossa prova, tá? Estarei postando para vocês. Peço que vocês olhem, tá? Para que a gente possa discutir hoje à noite na nossa aula, tá? Então, fiquem todos com Deus, fiquem em casa, tá? Bom trabalho a todos e até a nossa aula mais tarde. Até mais.